Novo diretor de marketing do São Paulo fala a respeito do patrocínio master, fala também a respeito do sócio torcedor que está completamente esquecido no nosso clube e fala também sobre a cota de transmissão das televisões. Quanto que o São Paulo vai ganhar comparado a outros clubes paulistas e brasileiros. Vamos falar também da chegada do Éder, nosso novo atacante ítalo-brasileiro que veio para jogar e buscar titularidade no time do São Paulo. E vamos também falar sobre a volta de um atacante tricolor, provavelmente vai vir reforçar o nosso time. Tudo isso, obviamente, seguindo o flow aqui do nosso canal. Depois da vinheta, eu volto aqui e te conto isso com os maiores detalhes. Me espera aí, eu já volto, não foge. Fala galera do Legadão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Por aqui você vai ficar sempre muito bem atualizado e muito bem informado a respeito de todas as negociações e bastidores do nosso São Paulo Futebol Clube. Então já senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal porque ajuda demais o Legadão na divulgação desse vídeo. Antes de mais nada, eu quero convidar você a se juntar com a nossa galera do Legadão lá do Instagram. Já somos quase 60 mil seguidores, falta pouco, só 500. Então o link tá aqui na descrição, é esse arroba que tá aparecendo aqui embaixo. Ajuda o Legadão a chegar nessa incrível marca. Como já é de costume, o Legadinho, meu parceiro de canal, vai fazer um pequeno resumo com as principais informações que eu vou trazer aí no decorrer desse vídeo, beleza? Então vem comigo, vamos falar de São Paulo. A corrida pelo patrocinador master. Quem será o novo patrocinador que vai estampar o seu nome na camisa do São Paulo e também provavelmente terá o seu nome estampado no estádio do Morumbi também. Vamos falar também sobre a saída do Trellis, a provável ida do Elinho e de um atacante que tá voltando aí pro time do São Paulo. O abraço de hoje do Legadinho vai ser pro Denis Vilela, que mandou um salve aí pro Legadão e também falou que quer muito ganhar a camisa, que ele nunca ganhou nada. Denis, uma boa sorte pra você. Se você ganhar, depois a gente vem aqui e comemora e dá muita risada, beleza? Então, hoje o Legadão já vai fazer o vídeo, já pega o bastão. Eu desejo pra você um excelente vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Amanhã eu tô aqui pra gente se falar de novo. Tchau! Eu não aguento mais, de verdade, vim aqui falar pra vocês que o futebol vai voltar e depois que não vai mais, voltou, não voltou, voltou, não voltou. Agora, em São Paulo, estamos batendo recorde de mortes aí por causa da Covid-19 e o João Dória, nosso governador, prorrogou a fase roxa até o dia 11 de abril para o estado inteiro de São Paulo. Isso daí também afeta o futebol. Eu vou ler a matéria aqui pra vocês. O governo de São Paulo aumenta o período de proibição de jogos e Paulistão deve ficar mais tempo parado. Como eu disse pra vocês agora, essa semana inteira eu venho batendo nessa tecla que é difícil você parar o futebol. Depois que ele tá parado, você manter ele parado não é tão difícil. Eu já disse que isso daí ia acontecer em breve, né? Se realmente fosse fechado e fosse parado o futebol, não fosse ter mais, eles iam prorrogar essa proibição aí. Então foi o que aconteceu, né? Sobre os eventos esportivos, continuarão seguindo as recomendações do Ministério Público e restrições da fase vermelha nessa fase emergencial. O período anterior varia de 15 a 30 de março, voltando no dia 1º de abril. A Federação Paulista, que era contrária à paralisação, passou a arquitetar alternativas para manter os jogos em andamento. Não foi isso que aconteceu. Infelizmente o futebol foi parado e infelizmente ele vai continuar parado pelo menos até o dia 11 de abril. Mas aí o nosso diretor de futebol deu uma boa dica, deu uma boa ideia e eu acredito que isso aí possa acontecer para não atrapalhar mais o calendário dos times paulistas. O que acontece? A respeito do futebol na pandemia, o diretor Carlos Belmonte sugeriu uma bolha para o Paulistão. Eu já tinha falado dessa bolha, mas eu falei de uma bolha muito maior. Ele sugeriu uma bolha muito mais inteligente, inclusive resumida aos 6 grandes clubes, né, podemos dizer assim, aqui da capital paulista. A gente fazer um pequeno torneio desses daí para adiantar esses jogos que já iriam ocorrer, esses clássicos. Os times maiores jogam entre si e depois os menores jogam no interior entre si também. O que acontece? O diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte,
defende que seja criada uma bolha para que as equipes que disputam outros torneios além do Campeonato Paulista, ou seja, Palmeiras, Santos, Corinthians, Red Bull, Ponte Preta, que vão jogar tanto Copa do Brasil, tanto Libertadores aí, em breve. O que ele diz a respeito disso? A opção é confinar em uma cidade só. Como eu disse, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Red Bull e Ponte Preta em um único local do interior de São Paulo. E aí, esses times jogarem aí entre si, né? Fazendo já esses clássicos para adiantar os jogos. E quando for ter jogo da Copa do Brasil ou jogos da Libertadores, aí pode colocar nessas datas que teriam esses clássicos mais pra frente. O que você achou dessa ideia aí? Você achou interessante? Se a gente já fizesse um pequeno torneio com os grandes clubes do Campeonato Paulista? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Eu acredito que seja isso que vai acontecer, porque a gente fica um mês sem futebol, vai atrasar demais o calendário, vai atrapalhar muito as organizações dos clubes. E aí tem uma informação aqui importante, o diretor também falou, Carlos Belmonte, que o São Paulo perdeu 130 milhões em 2020 pela falta de torcida, pela falta de transmissão, pela falta, né, de calendário de jogos, porque o que dá dinheiro também pro clube de futebol, além das negociações, também são as partidas, né? Outro dinheiro que vai chegar pra gente aí em breve, o Red Bull Bragantino vai ficar com o Elinho e o valor dessa compra será em torno de 20 milhões de reais. O mesmo diretor, Carlos Belmonte, afirma que o clube do interior provavelmente vai adquirir o atacante. O que acontece? Ele, que foi revelado em Cotia, está emprestado ao time do Red Bull até dezembro, mas no contrato dele tem uma opção de compra, né, que aí quando acabar, se encerrar no final do ano em dezembro, o Red Bull pode fazer essa compra por ele, né? Ele disse o seguinte: deve ter mais um acréscimo até o mês de junho com o Elinho. O Red Bull Bragantino também já disse que quer adquirir o atacante. O valor gira em torno de 22 a 23 milhões de reais. Você acha que é uma boa venda pro São Paulo? Porque assim, vendeu já era, né? Ele não volta mais. Ele foi emprestado pro Red Bull para pegar ritmo e voltar pro time de São Paulo e aí futuramente ser vendido para uma Europa por um valor muito maior. Tem esse ponto também. O que você faria? Você investiria no Elinho ou você deixaria ele lá no Red Bull? Na verdade, a gente não pode escolher muito, porque quem decide se vai comprar ou não é o Red Bull. Tá lá no contrato desde quando ele foi para lá o valor que teria que pagar caso quisesse adquirir o jogador. Ele tá jogando muito bem lá, provavelmente o Red Bull vai acertar a contratação do Elinho, então a gente não verá mais esse jogador vestindo a camisa do São Paulo. Provavelmente esse dinheiro que a gente vai conquistar com o Elinho já vai direto para o bolso do Daniel Alves. O diretor de São Paulo, mesmo Carlos Belmonte, explicou a dívida de 10 milhões de reais com o Daniel Alves e diz que ele recebeu menos do que um jogador mediano, né? Isso. Você acha que o Daniel Alves é um jogador mediano? Ele está recebendo um salário de jogador mediano. O São Paulo deve em torno de 10 milhões de reais a Daniel Alves por valores pendentes de 2020, segundo Carlos Belmonte. Inicialmente, o São Paulo tenta quitar uma parte dessa dívida antiga numa negociação a longo prazo parcelado, como eu trouxe aqui para você. O débito previsto para 2021 é no valor desse daí que eu te falei, 10 milhões de reais. Diante dessa dívida, uma parte do dinheiro da venda do Brenner ao Cincinnati dos Estados Unidos vai ser destinada ao Daniel Alves e bem provavelmente essa venda do Elinho também caia na conta do Daniel Alves. Então, quero que você comente pra mim, tá valendo a pena todo esse investimento que a gente tá fazendo no Daniel Alves? Para os diretores, provavelmente está. Queremos saber, dentro de campo, nosso papel como torcedor é ver o futebol. Você tá achando que tá válido esse dinheiro aí? Vamos ver, já passou bastante tempo da chegada dele. Dizem que ele é um capitão dentro do vestiário, é muito bom, mas ainda tá faltando entregar dentro de campo. Essa é a minha opinião. Outro que chega, a gente já pode começar a cobrar ele daqui a pouco. Éder, o São Paulo confirma, oficializa nas suas redes sociais a contratação do atacante Éder, que disse que é agora a nova casa dele, o Morumbi. Eu vou colocar pra você agora um trechinho da vinda dele e da chegada dele que o São Paulo postou, então você pode acompanhar aí e eu já volto pra te dar todas as informações, né? São Paulo adesso è casa mia. Éder chega ao São Paulo para assumir a titularidade.
podendo fazer diversas funções na frente. Como Hernan Crespo utiliza uma dupla de ataque em seu modelo de jogo, a tendência é que o reforço seja o parceiro de Luciano no setor ofensivo. A gente sabe que Pablo e Éder vão brigar por posição por terem a funcionalidade parecida. O Luciano consegue flutuar mais e o Pablo e o Éder são atacantes mais de área. Pablo passaria a ser a opção do intervalo ou de final de jogo. No banco, o clube do Morumbi entende que o Éder é uma boa oportunidade de mercado, visto que é um jogador com muita experiência internacional. Apesar de ter nascido no Brasil, ele se naturalizou italiano e disputou a Eurocopa de 2016 pela Itália. Esse jogador tem um perfil muito China depois que ele terminar esse contrato no São Paulo. Então a ideia do São Paulo é a seguinte: traz o Éder, joga aqui por 6 meses, 1 ano. Se jogar bem, a China vai crescer os olhos pra cima desse jogador. Ou então a MLS, que é uma liga que os jogadores vão lá mais pra aposentar. Tá mudando isso, mas ainda ocorre. Então, se o São Paulo conseguir fazer uma venda boa do Éder, seja para a MLS ou seja pra China, vai ajudar muito aos cofres tricolores pra gente trazer um jogador jovem aí de algum lugar também. Então essa vinda do Éder é muito boa, a gente tem que torcer muito pra que ele jogue bem aqui e que se dê muito bem. Agora vamos falar aí a respeito da notícia que eu trouxe essa semana aqui um pouquinho pra vocês. É a respeito do Trellis, o camisa 9 do Sport. Deram a 10 pro Toró e a 9 pro Trellis. Olha a situação que o time Sport lá da Ilha do Retiro chegou nesse momento. Acredite se quiser. Enfim, o 9 do Sport, nosso Santiago Trellis, que foi emprestado até o final do ano, ainda contará com o pagamento do São Paulo Futebol Clube de 50% do seu salário, né? Que coisa boa. O ex-patrão pagando o salário, depois quando ele voltar a gente vai ter que pagar 100%. Então, pensa pelo lado bom, a gente tá pagando só metade. Ele poderia estar encostado lá na Barra Funda, assumindo o lugar de alguém e a gente ainda pagando 100% do salário dele. Então, o Sport, obrigado por isso, certo? O São Paulo ficará responsável por arcar com 50% dos salários do atacante Santiago Trellis, emprestado ao Sport, até o fim dessa temporada, fora dos planos da comissão técnica de Hernan Crespo, né? Mensalmente ele custava aos cofres do São Paulo 315 mil reais, tendo 4,1 milhões por temporada. Então a gente se livrou aí de 315 mil mensal. Isso é ótimo, como eu disse pra você. A gente vai ter que pagar apenas a metade. Então já melhorou a situação. Trellis, vai com Deus, grande beijo. Espero que o Sport te contraste no final lá, já fica lá um grande atacante do Sport. Seja feliz no Sport, beleza, cara? Agora, a respeito de uma entrevista que o nosso presidente deu, falando do que, né, a gente tá querendo saber. Dinheiro. O São Paulo vai negociar com a Globo receitas de TV igual a dos rivais. A principal receita dos clubes brasileiros hoje em dia, eu não sei se você sabe, vem dos direitos de transmissão. Além das vendas de jogadores que a gente costuma fazer aqui, muito boas inclusive, dos nossos jovens de Cotia, o clube, São Paulo Futebol Clube e outros clubes do Brasil, tem a sua renda principalmente vinda dos direitos de transmissão, seja da Globo, seja da Band, seja do Sport TV, seja de qualquer emissora. Elas compram o direito de transmissão dos clubes para poder transmitir os jogos para a torcida, botar suas propagandas lá. É mais ou menos assim que funciona a engrenagem do futebol. O nosso presidente Júlio Casares, que veio da televisão, trabalhava na Record, quer tentar fazer o São Paulo ganhar o mesmo que Flamengo, que Corinthians, que a gente sabe que tem uma torcida maior, né? O Júlio Casares disse o seguinte: esse é um bom ponto. Com todo respeito ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Vasco, temos a importância do mercado do São Paulo. Este é um pleito muito justo ter garantias mínimas pra gente. Ou seja, vamos falar que aí o São Paulo vai entrar nessa lista de garantias mínimas, ou seja, terá o mínimo de jogos transmitidos e terá o mínimo de valor recebendo dessas televisões. O que você acha? Você acha que o São Paulo tá no mesmo nível de audiência de Flamengo e de Corinthians? Pensa aqui com a cabeça, não pensa como torcedor agora, não esquece, comenta aqui embaixo pra mim. Quem tá voltando aí, que eu tava prometendo que eu ia trazer pra vocês aqui, o artilheiro da Copa, que foi jogar no Barcelona,
retornou aqui pro Brasil, está emprestado ao Bahia e agora o São Paulo recusou um novo empréstimo dele e aí agora provavelmente isso simboliza que ele deve voltar pro São Paulo. O São Paulo recusa o empréstimo de Gabriel Novaes ao clube do Japão. O Bragantino também é um dos interessados. Foi recusado uma proposta com opção de compra do Urawa Reds do Japão por Gabriel Novaes. O atacante de 21 anos está emprestado ao Bahia até dezembro desse ano e também desperta o interesse de Red Bull Bragantino para uma possível compra definitiva, formato que agrada mais o São Paulo e também ao empresário dele. O Globo Esporte apurou que uma proposta do clube japonês foi de empréstimo até junho desse ano, pouquinho tempo, com pagamento de US$100 mil, cerca de 567 mil reais, com compensação financeira e uma opção de compra de US$2 milhões. Isso daí, o que geraria 11 milhões de reais aos cofres do São Paulo por 70% dos direitos econômicos, né? Mas o São Paulo não aceitou essa proposta porque tá visando vendê-lo pro Bahia. Ele tá emprestado lá, como eu disse, e se o Bahia quiser comprar ele, vai ter que pagar 1,1 milhão de euros, cerca de 7 milhões de reais. Então agora eu quero saber de você. O que você faria com o Gabriel Novaes? Você traria ele de volta pro São Paulo? Você esperaria para ver se o Bahia vai comprar? Ou se você mandaria ele pro Japão? Essa é a nossa perguntinha do dia. Gostaria que você respondesse aqui para mim. Não esquece, traz o Gabriel de volta, deixa no Bahia ou manda pro Japão. E agora, pra gente encerrar isso aqui, deixa eu até tomar uma água. Vamos falar de patrocínio master agora. O que aconteceu? O São Paulo tem um novo diretor de marketing que chama Eduardo Toni. Ele explicou a saída do Banco Inter após a sua chegada. Se os valores não eram bons para os dois lados, então não valia a pena continuar com o negócio, disse ele em relação ao patrocinador antigo Banco Inter. E afirmou também que tem conversas avançadas com um novo patrocinador master. Obviamente ele não revelou o nome ainda, mas eu tenho aqui uma informação que pode ser o novo patrocinador do São Paulo. Nesse momento a empresa que vai patrocinar o São Paulo, que já está sendo acertado, preferiu esperar e ficar no anonimato. Ainda sobre esse patrocinador, Eduardo Toni disse que ainda não há um valor. Mentira, tem um valor sim, ele que não pode falar. É entender quais são as dores dessa empresa e montar um projeto que se enquadre para essa empresa X. Redes sociais, relacionamento, ativações da marca. Lá em 2019, surgiu um rumor que era muito forte e que não foi pra frente e que provavelmente tá voltando agora com tudo. Emirates, a companhia de avião, que a marca já está estampada em alguns grandes clubes mundiais, como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Milan, e os valores podem chegar, acreditem você ou não, 70 milhões de euros. Obviamente para Real Madrid, para Paris Saint-Germain e para Milan. Mas pra gente uma pequena fatia desse patrocínio já estaria ótimo, já ia ajudar muito São Paulo. A gente que não está com nenhum patrocínio master agora, então comenta aqui pra mim. Fly Emirates, Emirates Morumbi, a gente poderia inclusive até vender aí os naming rights para Fly Emirates. Imagina se ela vem como patrocinadora e ainda dá uma fatia gigantesca desses 70 milhões de euros aí para o naming rights. Emirates Morumbi, Morumbi Emirates. O que você acha desse nome, desse naming rights, desse patrocinador? Isso não tá tão longe de acontecer assim. A respeito do sócio torcedor, o que ele disse? Ele disse que está com uma parceria com a Feng para a construção de um novo modelo para o tricolor. A gente sabe que o nosso sócio torcedor está completamente esquecido, defasado, que não vale a pena por torcedor que mora longe, né? Ele quer ajudar o clube, ele só dá dinheiro e o clube não dá nenhum benefício. Então, um grande acerto e não é focado apenas em descontos de ingresso, é o que eu disse pra você aqui antes.
não adianta um torcedor que mora longe fazer sócio torcedor, porque ele não vai ao estádio, né? A gente tem que englobar todos os torcedores do Brasil e do mundo. E aí, disse que quer oferecer conteúdos digitais ao sócio, seja lance, seja transmissão, seja entrevista, coisas que ele pode fazer de longe e ajudar o São Paulo. A respeito dos direitos de transmissão, o que ele disse, aquilo que o Júlio Casares também veio a dizer. Ele confirmou o desejo de conversar com o Grupo Globo no sentido de procurar um valor considerado mais justo, ou seja, que o São Paulo receba da Globo, assim como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, outros clubes grandes aqui do estado e do Brasil, certo? Muito obrigado você por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Minha garganta tá até seca, hoje falei por 20 minutos seguidos. Se você quer ganhar a camiseta, obviamente o link tá na descrição. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um like aí pro legadinho, comenta o que você achou do estúdio. E amanhã eu tô aqui de volta pra gente falar a respeito de São Paulo, sabadão. Então, vocês sabem, amo vocês. Até amanhã, um grande beijo, tchau.